Olá, boa noite, bem-vindos aí à minha live. Como acolher sua criança interior? Opa, Samela, como assim? Criança interior? Nossa, que é isso, afinal de contas? Tem gente que nem sabe, né? Nunca ouviu falar nesse termo de criança interior. Mas sim, existe uma criança interior dentro de cada um de nós. Todos nós temos aí uma criança interior, tá? E o que seria essa criança interior? Antes de falar, né, o que é essa criança interior, vou falar aqui para vocês quando você percebe aí essa criança interior, tá? Miriam, boa noite. Você pode aí perceber algumas vezes que você do nada ficou com uma sensação tão ruim, né? Algo assim, a pessoa fez uma coisa, você já se sente rejeitado e já dá aquele "Ô Nilson, boa noite", já te dá aquela tristeza, aquela angústia muito rápida ou uma raiva muito assim repentina, um medo muito grande. Às vezes você tá lá num trabalho e você tá naquele trabalho há muito tempo, já sabe o que você tem que fazer. Silvana, boa noite. Você já sabe o que você tem que fazer, já conhece muito sobre o assunto e aí te chamam. Então, vem dar uma palestra aqui para os seus colegas sobre esse assunto que você conhece tanto. E aí você entra em pânico. Etel, boa noite, querida. E aí você entra em pânico já. Ai, meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? E aí você pensa, por que eu tô em pânico? Nossa, eu conheço tanto do tema, né? Eu trabalho com isso há 20 anos, por exemplo, né? E por que eu tô tão inseguro ou insegura, né? De falar isso para os meus colegas que trabalham comigo há muito tempo. E te dá aquele nervoso, aquela coisa. Eu acho que eu não vou conseguir. Não, você não dorme. Então, é aí a sua criança interior, tá? Muitas vezes é a sua criança interior gritando: não, eu não vou conseguir, né? Porque tem coisas lá de trás que você carrega, né? Então, de criança e achando que você não vê que você cresceu. E essa criança interior é muito falado em várias terapias, em várias coisas. Hoje, se vocês procurarem aí, vocês vão ouvir muito. E às vezes a pessoa pensa assim, como assim uma criança dentro de mim? Sim, na verdade é uma parte, né, na nossa mente que ainda traz coisas da nossa infância, sentimentos, emoções, e assim, faça o que você quiser, vai continuar lá, tá? A gente sempre vai ter. Por quê? Quando você também fala assim, vou ver, vou fazer as coisas, não tô nem aí pro que vão pensar, é a sua criança interior que tá agindo aí como ela gostaria de agir. Boa noite, Shirley, Rani, Silvana, boa noite a todos. Quando você age também sem ficar preocupado com o que os outros vão pensar, né? E a criança é assim, quem conhece aí, todo mundo, né, já teve contato com uma criança. A criança, ela é sincera, ela é natural, ela não tá preocupada com o que os outros vão pensar dela. Só que o adulto já fica, né? Opa, o que será? Se eu falar assim, pode dar algum problema. Mas também tem um outro lado da criança, que é essa criança às vezes com medo. Com medo de ir lá e falar em público, porque teve algum momento assim, ou porque não vê, fica assim como se fosse uma dualidade, né? Que você cresceu, que você pode fazer isso, você tem condições para fazer isso. E assim,
Pensem aí, eu gosto sempre que vocês pensem aí no dia a dia de vocês, coisas que acontecem que você fala assim, nossa, por que eu agi assim? Eu sou adulto e parece que tem uma criança aqui dentro de mim. Dá aquela birra, sabe? Aquela coisa assim de, ai, não, eu quero isso agora. Se não for do meu jeito, eu não quero. Já aconteceu com vocês? Né? E aí você fala, nossa, por que eu tô agindo assim? Às vezes uma coisa que você comprou e alguém vai ali usufruir daquilo e você fica, nossa, por quê? Né? Ou com ciúmes de uma amiga, de um amigo, de alguém, aqueles ciúmes, mas algo que te pega às vezes assim, ó, do nada. Que você como adulto olha e fala, nossa, por que isso? Então muitas vezes é a nossa criança interior aí gritando, sofrendo, quando a gente está indo por caminhos que são diferentes do que a gente gostaria que fosse, diferentes do que você realmente quer. Então quando você está num trabalho que você não gosta, né, muitas vezes você quer chorar muito, e é essa criança que não aguenta mais sofrer, que não aguenta mais estar naquele sofrimento ali diário, num lugar que ela não gosta, ouvindo coisas que desagradam ela, sabe? Então, realmente, quem aí não sabia sobre essa criança interior, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, mas comece a prestar atenção no seu dia a dia, sabe? Opa, calma aí. Por que eu senti isso? Ai, nossa, eu fui num lugar e não tinha a água da marca X que eu gosto. Então, eu não gosto desse lugar, não quero mais ir lá. Opa, calma aí. Um adulto agiria assim? O que é? Será que não é a minha criança dizendo eu quero do meu jeito, né? Fazendo aquele escândalo no mercado? Só que não é aquele escândalo no mercado, é um escândalo dentro da gente. E o que acontece? Sabe, mas como assim uma criança interior? Fica uma parte da nossa mente que ainda está lá com essas memórias, com esses sentimentos e emoções lá da infância. E o que essa criança muitas vezes acontece? O que a gente faz? Fica quietinha aí, você está me atrapalhando. E isso só faz piorar. Então, por isso que eu resolvi fazer essa live de como acolher, trazer aí para vocês algumas questões para ajudar vocês a acolherem essa criança interior, a acolher ela, escutar o que ela tem a te dizer e de outra forma você como adulto acalmar essa criança. Eu, gosto de olhar realmente como uma criança, sabe? Eu gosto de olhar, quando penso na criança interior, faço meditações para a criança interior, eu sempre lembro de mim pequena. Então sempre me vem a imagem de uma foto que sou eu de braços abertos assim na frente de uma piscina, com um maiô listrado, branco e roxo, só para vocês verem como ficou na minha mente. Então eu sempre lembro dessa Samela criança. E aí, quando eu tenho que fazer esse processo que eu vou passar para vocês, eu lembro dessa criança. Tá aqui comigo, tá aqui dentro de mim. Eu já falei em algumas lives, mas assim, sempre falaram, a Samela é muito tímida, a Samela é muito tímida, a Samela é muito tímida, o gato comeu a língua dela, não sei o que e tal. Hoje eu escuto totalmente o oposto, né? As pessoas falam, nossa, eu queria conseguir falar que nem você, gravar vídeo como você, fazer live, enfim. Mas às vezes essa criança diz, será? Não, calma aí, mas você não tem vergonha?
Ai, mas calma aí, né? E aí eu comecei a ver que era essa criança às vezes falando. Pelo costume que ela trouxe lá da infância, de na escola não conseguir falar em público, de preferir ser uma pessoa mais introvertida, né? E aí depois, por muito tempo, achando que eu ainda era aquela criança introvertida, mesmo sendo adulto. E depois eu fui estudando autoconhecimento, desenvolvimento, para ver e falar assim, calma aí, não. Eu era uma criança e naquele momento talvez eu fosse introvertida, mas não tem nada a ver comigo, né? E hoje, até nos trabalhos que eu entrei, sempre me viam como não, Samuel, eu vou te colocar num cargo aqui de coordenadora, num cargo de liderança e tal, porque me viam assim, mas eu não conseguia me ver. Eu me via com a pessoa, como que eu vou falar para alguém fazer alguma coisa, coordenar, se eu sou uma pessoa que tem vergonha? E aí eu dava workshop para as pessoas e era natural, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me reconhecer naquele papel, porque na verdade a minha criança não me reconhecia, que eu já tinha mudado, né? Então assim, é um tema que às vezes dói, mas também é muito bom, porque assim, quando você também sabe onde está essa criança, você sabe, é muito legal quando você solta também essa criança em alguns momentos para ela ser ela, para você ser criança, né? Sem os julgamentos. Então, às vezes você tá numa festa e tá lá dentro de você. Ai, que vontade de dançar, ai, que vontade de dançar, sabe? Como se não houvesse amanhã. Mas, ai, o que os outros vão pensar de mim? Aí já pega. Mas uma criança iria lá, dançaria, e não ia se importar com o que os outros iam pensar nesse caso, né? E aí, às vezes, você tá prendendo ela ali no momento que ela quer sair, quer fazer as coisas, quer falar a verdade, né? Não quer ficar ali escondendo tudo. Então, o ideal é ter sempre, todas as lives eu vou falar essa palavra, equilíbrio, tá? Porque é necessário equilíbrio em tudo na nossa vida, né? Então, se eu deixo a criança solta também, fazendo o que ela quiser, pode dar ruim, né? Porque o que pode acontecer? Ela pode bloquear também, te travar em algumas áreas e você ser um adulto totalmente infantil, birrento, né? Aquela pessoa que não, tem que ser do meu jeito. Se não for, eu não quero. E aí, ninguém quer ficar perto também, né? Porque não consegue aí nunca suprir as suas necessidades, a sua forma de pensar, tá bom? Então, entenderam, né? E vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu fiz uma sessão de liberação emocional. Não vou citar nomes, tá? Mas deu na liberação emocional, uma emoção de medo. E deu essa emoção de medo intrauterino, que é quando a criança ainda nem nasceu. Então, medo que veio da mãe. E realmente ela falou que nasceu antes, né, de 7 meses, enfim, a mãe ficou com muito medo de perder ela, né, e aconteceu isso. E ela trouxe esse medo de várias coisas para a vida dela. Então, uma coisa que vem lá, longas datas, né, que tá dentro dessa pessoa, essa emoção de medo. Então, isso vai travando a vida, travando. Começou com medo da mãe de perder essa criança e passou esse medo para ela. Daí ela vai crescendo, ela tem medo de tudo, né? Tem medo depois, quando cresce, de ter algum problema com os filhos.
Então, assim, aí vai acarretando esse medo ao longo da vida. A outra coisa é se você, exemplo, na infância, gente, é raro, né? É raro pessoas que, nossa, já na escola, poxa, tem que apresentar um trabalho, é simples, é fácil. Não, a nossa fase de desenvolvimento, você não sabe como vai falar. Às vezes a voz trava, né? E aí os amiguinhos dão risada. E isso te trava na vida. Lá na frente você ainda tá... Poxa, hoje eu trabalho numa empresa, sou diretor e não consigo fazer uma apresentação. Eu travo. Por quê? Lá de trás, a sua criança gritando, não, pelo amor de Deus, não faz essa apresentação. Vai todo mundo rir da sua cara. Só que não é verdade. Aquilo ficou lá atrás. Hoje você é outra pessoa. E mais um exemplo aí. Também ontem, uma situação, né? A pessoa falou assim, Samela, eu não entendo. Por que eu tô sofrendo tanto por essa situação? Eu quero chorar, eu só quero chorar e tal. Aí eu falei assim pra ela, chora. Chora. Chora mesmo, quanto você quiser, chora. Por hoje, chora. Porque você precisa liberar essa emoção que você tá sentindo. Mas ela olhando, ela falava, mas nem faz sentido eu chorar por isso. Por que eu tô sofrendo tanto por essa situação? Mas é a criança que se sente rejeitada, que muitas vezes foi rejeitada pelos pais, pelos colegas, foi rejeitada aí na vida e aquilo ficou dentro dela. Foi rejeitada em relacionamentos. E aí quando vem uma situação assim que parece que vai acontecer a mesma coisa, vai te dar aquela mesma emoção, já aperta aqui dentro. Já pega assim, ó. Ai, doeu. Né? Então vamos lá. Chega de falar, né? Já expliquei pra vocês o que é essa criança interior. Acho que vocês já conseguiram aí ver, né? E reconhecer quando ela aparece. E é isso. Então vamos lá. Como acolher essa criança interior? Vou falar a primeira coisa, tá? Como eu falei para essa pessoa, quer chorar? Chora. Veio essa questão de, nossa, pegou aqui, sabe? Pegou, vai lá nesse momento, né? Assim, tenta tirar esse momento. Deita em posição, sabe, fetal, assim, quando você se dobra todinho, assim, se cobre todinho, né? Deita assim e chora. Usando essa posição fetal, de quando você estava no útero ainda. E chora. Chora o quanto você quiser ali, você vai chorar, chorar. Enfim, passou, respira fundo e tenta entender qual era, depois que você chorou, né, tirou esse tempo, de preferência, gente, tira esse tempo. Eu sei que muita gente tenta não ficar sozinho, mas a melhor coisa é ficar sozinho, sabe? Até você acalmar o seu coração, porque senão você vai falar besteira, você vai jogar a culpa em quem não é. Então vai lá, deita nessa posição fetal e chora. Daqui a pouco vai passar e aí você começa a pensar, Renata, boa noite. Você começa aí a pensar, opa, o que foi essa emoção? Por que eu senti tanta dor? Por que eu queria chorar tanto? Tá, então, o que aconteceu? Que sentimento eu tinha? Eu me senti rejeitada. Mas realmente eu estava sendo rejeitada?
nossa, eu tô me sentindo com medo, mas realmente eu, adulto, preciso sentir esse medo? Brasil Mentoria, boa noite. Eu preciso sentir realmente esse medo? Ou esse medo é da minha criança interior e eu sou adulto hoje, tá? Então, a primeira coisa a fazer aí, a primeira forma de acolher é ficar nessa posição, Samara, boa noite, nessa posição fetal e ali chorar, né? Deitadinho assim, encolhido, chora, deixa vir esse choro, essa tristeza, essas coisas que estão aí dentro de você e chora, tá? Outra coisa que você pode fazer é fazer algo que você gostava de fazer quando era criança. Então, comer aquele doce que você gosta, ir na casa dos avós, comer aquele bolinho. Eu, no meu caso, amo a cocada da minha avó, então comer aquela cocadinha que lembra a infância, para você dar um carinho para essa criança, tá? Mas agora eu vou ensinar a técnica que eu mais gosto, porém é um pouco mais, parece um pouquinho doidinha, tá? Mas é muito, muito eficaz. Não sei se vai aparecer aqui. Não vai dar pra fazer, eu vou só falar mesmo. O que eu faço? Acho que dá pra mim só pra vocês verem aqui. O que eu faço? Eu utilizo essa técnica em sessões também. A pessoa, então vamos lá. Ai, Samela, aconteceu tal coisa, tô assim, 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 assado. Beleza. A pessoa vai pegar 2 cadeiras, então você pode fazer isso na sua casa. E aí você vai sentar numa cadeira. Você vai escolher um lugar onde você vai sentar como adulto. Você adulto. Eu, Samela, estou aqui, nessa posição. E eu vou olhar, imaginar nessa cadeira aqui na minha frente. Tem uma cadeira aqui, tá, gente? Que não dá pra ver. Essa cadeira aqui na minha frente, essa Samela, criança. Então, vou lembrar dessa imagem, essa Samela criança. Imagino ela aqui na minha frente. E vou conversar com ela, como se eu estivesse conversando realmente com uma criança. Então, o que está acontecendo? Teve tal situação e o que você sentiu nessa situação? Então, você como adulto, você sabe como falar normalmente assim com uma criança, né? Então, você vai falar o que você sentiu e tal. Aí você vai pegar, fez a pergunta, vai vir para a cadeira da criança. Respira fundo, para você conseguir se colocar nesse papel da criança, tá? E aí você vai sentir, normalmente você vai sentir as emoções e vão vir as coisas. E aí você vai falar, olha, nessa situação eu me senti rejeitada, eu me senti envergonhada, ou eu estou com medo e tal. E fala, deixa a criança falar. Aí você vem pro outro lado e vai conversar com essa criança. Então vamos supor, o medo de falar em público. Eu entendo a sua dor, o seu medo, a sua insegurança. Mas hoje, vou fazer olhando, tá, gente? Pra vocês entenderem. Mas hoje, eu sou adulto, eu estudei. Olha o tanto de coisas que eu já consegui. Eu trabalho nessa área há 10 anos, há 20 anos. Então, assim, eu conheço essas pessoas para quem eu vou apresentar esse trabalho. Então, você não precisa ter medo, porque eu estou com você. Eu tenho todo esse conhecimento. E aí você vai falar, nunca com arrogância, sempre de igual para igual, um adulto falando realmente com uma criança.
E aí você vai vir pro lado da criança. E aí a criança vai fazer esse jogo, tá? Parece loucura? Você vai estar falando sozinha? Não, você vai estar falando com você mesmo. Mas é uma forma da gente conseguir separar essa criança que está dentro da gente. Separar no sentido de conseguir entender o que está acontecendo. No sentido, Franciele, boa noite. No sentido de entender o que está acontecendo com essa criança. Vou falar para vocês, funciona sim. Eu utilizo com os meus pacientes, com os meus clientes, eu utilizo na minha vida quando eu preciso e super funciona, tá? Então você pode fazer a primeira técnica que eu ensinei e depois fazer essa da conversa. Eu normalmente, eu gosto dessa da conversa, sabe? Claro, você sempre vai fazer ali sozinho, num local onde ninguém esteja vendo, né? Pra ninguém falar, que louca, né? Mas assim, faça você sozinho, num momento que você não vai ser incomodado, pra você conseguir se conectar. E toda vez que você voltar para uma posição diferente, então eu tô aqui de adulto, faz uma respiração para você se conectar com esse adulto. Lucimar, boa noite. Acho que a Lucimar começou a me seguir hoje. Então, você consegue fazer esses dois papéis. É como se fosse uma representação mesmo ali, né? Um teatro para você mesmo. Mas eu vou te falar, gente, é muito legal, muito legal. E você vai fazer e você vai sentir essas duas coisas. Numa cadeira você se sente, opa, adulto. Na outra você, poxa, é isso, eu senti isso, eu tô sentindo isso. Mas não faz sentido, sabe? E é muito legal porque é você, as duas são você. Uma é a sua criança ali que tem medo, porque ela não consegue, ela tem as frustrações, as inseguranças da infância dela. Eu tenho assim um perfil, né, que eu falo assim, eu prefiro a verdade, eu gosto da verdade, a verdade pra mim ela cura. Então a verdade, daí você chora ali, mas você ouviu a verdade, do que você viver num mundo de ilusões, né? E aí essa criança fica ali sofrendo, porque ela acha alguma coisa. Ela acha que isso vai fazer ela sofrer. E muitas vezes não. Só que ela trava a sua vida. Eu tô com um filtro aqui, eu vou beber água, fica tudo bagunçado. Então, assim, esses medos, essas inseguranças, será que realmente são suas, adulta? Ou vem lá de trás? Como eu contei do caso da pessoa ontem que eu atendi, que a mãe sentiu muito medo antes dela nascer. Medo de perder essa criança. E esse medo já foi passado para ela ali, e ela foi carregando na vida. Então trouxe medo na escola, medo nas situações, medos nos relacionamentos, medo na vida adulta. Entende? Então assim, façam esses exercícios quando vocês precisarem. Ansiedade, né? Depressão, muitas coisas têm a ver também com a sua criança lá, que tá ferida ainda por coisas que aconteceram lá atrás. Tem muita gente que chega e fala assim, nossa, olha, eu consegui superar. Minha infância foi muito difícil, mas eu consegui superar. E aí começa... E é muito legal isso, a pessoa conseguir superar. Mas muitas vezes ela tem outras travas na vida, sofrimentos, porque a criança sempre vai estar lá, gente. Pode ser uma criança curada, ótimo. Mas tem muitas crianças feridas
aí, né, vivendo como adultos, mas são crianças feridas. E uma das coisas que eu sempre falo, uma das emoções é a rejeição, né? Em algum momento as pessoas foram rejeitadas e isso vai acarretando na vida delas, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma criança interior aí quer falar? E aquela vontade, às vezes, né, de ir lá, dançar, correr na chuva. É a sua criança querendo viver, né? E é gostoso, não é? Aquele cheirinho de chuva, você correr na chuva. É tão bom. E aí outra coisa, né, que eu falei, de conseguir identificar quando é sua criança e não ficar prendendo essa criança, né? Você tem que... por isso que eu falei, essa conversa é importante. Porque você só falar, fica quieta, fica quieta, fica quieta, fica quieta, uma hora vai explodir isso, tá? Vai explodir. Então, é sentar e entender o que está acontecendo. Você vai deixando quieta, vira uma depressão, uma ansiedade, porque você não parou para escutar o sofrimento dessa criança interior e cuidar dela com carinho. E aí, você já sabe que, poxa, eu sei que ela tem medo que eu fale em público. Tem medo de eu falar em público. Daí você já teve essa conversa, já sabe. Pô, minha criança, tô aqui, vamos lá, eu vou falar, eu sei, tarará. Você já identifica ela. A Silvana disse aqui, acho que é minha criança interior. Acho que é minha criança, por isso o medo que sinto. Sim. Silvana, não sei quais são, né, os seus medos, mas normalmente sim, os medos vêm lá da sua criança, que vem lá da sua infância, né? Uns medos que hoje você fala assim, por que eu tenho medo? Exemplo, gente, a pessoa tem lá 30, 40 anos, 50, enfim, e fala assim, eu tenho tanto medo de fazer novas amizades, eu tenho medo de fazer amizades, eu tenho medo de me entregar em relacionamentos. Opa, ó a criança ferida aí, que em algum momento perdeu aí uma amizade. Ou foi excluída ali na escola, numa rodinha. Ou foi excluída lá naquele livro que falam... Acho que todo mundo que tá aqui na live tinha isso na escola, de um caderninho que dizia lista dos melhores, dos mais bonitos, dos mais legais. E aí você não tava naquela lista. E aí vem esse sentimento de rejeição. Débora, boa noite. De medo, né? De não ser aceito. De medo de não estar dentro das rodinhas. Luiz, boa noite. De não ser aceito, de não estar dentro ali. Medo, a Silvana colocou, medo de injeção, de médico, tudo relacionado à doença. Ó, vou te falar, eu também, nossa, odeio injeção. Não gosto de injeção de jeito nenhum. Às vezes eu fui tomar a vacina, né? Antes de tomar a vacina eu já tava sentindo a dor. É uma coisa que eu não gosto. E quando eu fui tomar a segunda dose, Silvana, eu pensei exatamente isso. A criança vai lá e faz um escândalo. Manda um abraço pra Kelly também, um super beijo. A criança vai lá e faz aquele não, porque eu fui levar minha sobrinha e chamou o nome dela. Nossa, a menina entrou em pânico. Aí eu fui lá, levei tudo. Já é criado ali um trauma daquilo, né? E quando você é adulto, você fala por dentro, você vai tomar e tá assim, não aguento isso, não acredito que eu vou ter que tomar.
mas você vai lá e toma, né? E assim, Silvana, eu não sei no seu caso, né, se você teve questões na infância, às vezes de ir muito médico, ou ter ido no médico e teve alguma doença por muito tempo, ou errar em medicamentos, alguma questão tem aí desse medo, né? E você colocou aqui, medos relacionados também à doença. Então pode ser que tenha alguma coisa que as doenças, não sei se você perdeu alguém por uma doença, sabe? Então vem esses medos aí relacionados a essa questão de doenças, médicos, né? Tudo relacionado a essa área, tá? Um beijo pro Luiz Henrique também, Luizinho. A Rani colocou aqui, desprezo. Então, se você teve uma situação que você foi desprezada, hoje, exemplo, você foi desprezada lá na infância por alguém, né? Ou pelas crianças, enfim, por alguém. Quando chega na idade adulta, você tem aquele medo do desprezo. O medo de ser desprezado numa entrevista de emprego. Aí por isso muitas vezes você vai lá e fica com medo, né? Na entrevista, porque, nossa, pode ser que me mandem, se não me aceitarem, é uma rejeição. Não é uma rejeição, tá? Muitas pessoas levam para esse lado, mas não é uma rejeição. Não é um desprezo. Mas muitas pessoas sofrem quando não são aceitas, né? Não é só pela necessidade de ter um trabalho, mas é pelo sentimento da rejeição. E outra coisa, eu trabalhei muitos anos na área de RH e esse é um detalhe. Quando a gente precisava demitir alguém, né? O sofrimento daquela pessoa, de se sentir excluída, rejeitada, não aceita no momento de demissão. E não tem a ver com isso, tem a ver com mil coisas, né? Para a pessoa ser mandada embora, mil coisas. Mas sempre vem aquele sentimento, fui desprezado, fui rejeitado, eu não sirvo para aquilo. Gratidão, viu, Silvana, também. E queria falar uma coisa para vocês, que eu atendi uma pessoa também essa semana e ela falou que o filho comentou, falou assim, não quero mais viver, pra que viver? E ele tava em crise com a mãe, né? Teve uma discussão com a mãe, então ele tava em crise com a mãe. E isso é muito comum acontecer às vezes, esse sentimento, porque os pais foram quem deram a vida. Eles representam a vida para você, porque se não fosse por eles, você não estaria aqui. Então, quando essa pessoa não está bem com uma das partes, ou com as duas partes, ela tem esse sentimento de eu não mereço a vida. Porque se quem me deu a vida tá brigando comigo, entende? Então tem essa questão também. Então, gente, é muita coisa, né? Vamos falar de pai e mãe em outra sessão, eu ia falar, em outra live. Eu faço sessões de liberação emocional só ligada também à criança interior também, porque aí vem muita coisa também. Muita gente que eu atendo que vem emoções, tudo lá da infância, tudo infância, adolescência, e aí a pessoa tem 50 anos e tá carregando essas emoções. Aí quando lembra, poxa vida, não preciso mais ter essa dor, né? Ficou lá atrás. Tá bom? Então, essa era a live de hoje sobre a nossa criança interior.
Cuide bem dessa criança interior, trate ela bem, e agora você já sabe algumas técnicas para você aí conversar com a sua criança interior. Não deixar que ela faça, às vezes, travar a sua vida por tá berrando dentro de você. Escute ela. Você escutando, aí você sabe como lidar com as situações, aí você sabe qual é o medo dela, né? Então você consegue ter uma compreensão aí maior, tá? Um super beijo no coração de vocês, gratidão a todos que entraram na live, que estão aí firmes e fortes. E se vocês tiverem algum tema que vocês gostariam aí de que seja falado, enfim, me manda depois uma mensagem no direct, tá bom? Um super beijão pra vocês e uma ótima noite, tá? Beijos!